coloca-se na conta de se aumentar a tributação de armas e munições como se isso fosse resultar em algum impacto no aumento de violência, quando na verdade é exatamente o contrário. Marginal não compra arma em loja, pelo amor de Deus. Isso aqui está penalizando aquelas pessoas que, cumprindo os requisitos legais, querem ter acesso a uma arma de fogo para ter em sua casa, para sua defesa da sua propriedade. Com o aumento da violência, o que resta para aqueles que queiram e cumpram os requisitos legais, senador Eduardo Braga, é exatamente ter uma arma em casa. Aquela pessoa que mora no interior do Amazonas, no interior do Amapá ou no interior do Rio de Janeiro, a polícia não é onipresente. Essa é uma discussão ideológica que não tinha que fazer parte da discussão aqui da reforma tributária. Isso aqui ainda aumenta o custo para um policial, por exemplo, que queira fazer treinamento? Sim, ele vai fazer treinamento em clube de tiro. O clube de tiro, a munição, vai incidir o imposto seletivo adquirido pelo clube de tiro. É lá que o policial vai fazer treinamento. Esta não é uma posição ideológica. Esta é uma posição de quem quer apenas que as armas e munições não tenham redução de carga tributária. Porque como estava no texto, nós estávamos reduzindo a carga tributária para armas e munições. Segundo, Forças Armadas e Seguranças Públicas não pagam imposto seletivo. Terceiro, polícias militares que se prezam têm estande de tiro, tem que treinar os seus policiais, tem que treinar os seus alunos quando passam no concurso público. Isso não é feito em estande de tiro privado e particular. Isto não é feito. Isto é feito para miliciano, isso é feito para segurança privada, isso é feito por quem usa miliciano arma. Não compra arma em loja, senador. Tá desinformado. Capanga aqui não compra arma em loja. Por isso mesmo é que ele vai para o estande de tiro. Por isso mesmo é que ele vai treinar tiro ao alvo. Dá tiro em polícia, dá tiro em inocente na rua. Lamentavelmente, a maioria dos membros, essa é a democracia, entenderam de que a retirada deste imposto seletivo teria maioria de votos. Eu continuo dizendo, o que não é justo é nós baixarmos a carga tributária para armas e munições. Os argumentos não são ideológicos, os argumentos são técnicos e no sentido de que armas e munições não podem ter uma redução de carga tributária. E sem estar no imposto seletivo, na prática é isso que vai acontecer? Na prática é isso que vai acontecer. Haverá uma última tentativa no plenário. A nossa base vai apresentar o destaque a essa votação e vamos ver o que o plenário ampliado com 81 votos vai decidir com relação a esse destaque que vai ser apresentado. Agora vamos insistir no debate sobre a questão das armas por uma razão. O imposto seletivo tem um fundamento, uma razão de ser. É um imposto para desincentivar práticas nocivas. Disseminar armas para a população me parece que é uma prática nociva, porque essas armas acabam nas mãos do crime organizado, aumentando a violência. Então, por isso que nós vamos insistir em debater o tema das armas lá, porque ele se encaixa como uma luva no argumento do imposto seletivo. Refere ao tema das armas, que já tinha vindo no texto principal aprovado pela Câmara dos Deputados e foi mantido por Sua Excelência o relator Eduardo Braga. Ontem, na apreciação na Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovado destaque para a retirada do tema e o objetivo e o sentido do destaque que apresentamos agora em plenário pela bancada do Partido dos Trabalhadores é a restauração do texto conforme havia sido aprovado na Câmara dos Deputados. Ora, presidente, a ideia é que armas seja incorporado no chamado imposto seletivo, no tributo seletivo. Desculpa, presidente, era comigo? Era com o senador Flávio Bolsonaro, peço desculpas a Vossa Excelência.
Perfeito. Então, a ideia, presidente, é a incorporação, é a restauração do texto advindo da Câmara dos Deputados, conforme os termos do relator Eduardo Braga, para que armas seja incorporado, incluso no chamado imposto seletivo. Qual a essência do princípio do imposto seletivo? O imposto seletivo existe para inibir, não tem caráter arrecadatório, significa para inibir práticas que sejam nocivas à saúde da população. E, ora, já está mais do que comprovado, cientificamente, por diferentes estatísticas, que a disseminação do uso de armas só aumenta a criminalidade, e essas armas, senhor presidente, venha cair nas mãos do crime organizado, aumentando a criminalidade, aumentando o número de homicídios, ou seja, penalizando ainda mais a população. A ideia, o princípio do imposto seletivo, presidente, é inibir a disseminação de atos que sejam nocivos à sociedade. Não estamos falando aqui de matéria arrecadatória, muito menos de questão ideológica. Estamos falando de uma questão de natureza política direta, que liberar o uso de armas e, por outro lado, liberar tributação sobre armas. A primeira pergunta a ser feita é qual o benefício concreto que trará à população. A primeira e essencial pergunta a ser feita é quantos pobres no Brasil têm dinheiro para comprar um 38. A primeira pergunta a ser feita é quantos pobres no Brasil têm direito a acesso a uma loja de armas para comprar uma arma com a redução de tributos, com a redução de imposto. É por isso, senhor presidente, que nós pedimos a restauração do texto, incluindo, por óbvio, as armas no imposto seletivo para um sentido básico, preliminar e lógico. A disseminação, a liberação de armas só trará prejuízo à sociedade brasileira. É esse o sentido do destaque. Com a palavra, o relator sobre o destaque do Partido dos Trabalhadores. Senhor presidente, eu quero aqui manifestar exatamente aquilo que eu disse no dia de ontem, senador Flávio Bolsonaro, de que a minha conduta não é ideológica, a minha conduta é de convicção. Tanto é assim que eu, como relator, eu poderia acatar o destaque e ele não iria à votação, mas isso não é correto, porque ontem houve uma votação na CCJ e na CCJ a minha posição e a posição dos que estamos destacando o tema novamente para a pauta não foi vitoriosa. Mas eu continuo acreditando naquilo que defendi no dia de ontem, de que diminuir a carga tributária para armas e munição não é algo positivo para a sociedade brasileira. Nós não estamos falando de proibição de compra de armas, não é isso que nós estamos tratando nesse destaque. O que nós estamos dizendo nesse destaque é que, no caso de armas e munição, não haverá redução de carga tributária. Porque sem o imposto seletivo para arma e munição, haverá redução de carga tributária para a compra de armas e munição. Mas as Forças Armadas, as forças de segurança, todos eles terão alíquota zero. Todos eles não pagarão impostos seletivos. Portanto, a minha posição é a favor do destaque, mas não vou acatar o destaque. O destaque, eu peço ao senhor presidente que vá a votos para que nós possamos democraticamente, no plenário ampliado de 81 senadores, ouvir o plenário soberano da Casa, que é o plenário com o quórum de 81 senadores. Portanto, a minha posição é a favor do destaque, mas respeito a opinião daqueles que pensam diferente. Não aprovarmos esse destaque e, portanto, não incluirmos as armas no imposto seletivo, significa que a atual tributação de armas, que é de 89,25%,
vai recair para 25,5%. No Brasil, nós vamos pagar mais impostos por flores do que por armas. Nós vamos pagar imposto mais alto por fraldas do que por armas. Vamos pagar imposto mais alto por brinquedos do que por armas. As senhoras e senhores, quando forem comprar um brinquedo para os filhos de vocês, vão comprar um brinquedo mais caro com imposto maior do que o imposto de armas. As senhoras e senhores, quando mandarem flores para as namoradas, para as esposas, ou por acaso, quando as esposas e namoradas mandarem para os senhores, vão pagar mais caro o imposto sobre flores do que o imposto sobre armas. As senhoras e senhores e o povo brasileiro, quando comprar fraldas para as suas crianças, vão pagar um imposto mais alto do que o imposto sobre armas. É este o absurdo que está sendo votado se nós não aprovarmos o imposto seletivo sobre armas. Por isso a orientação do PT é o voto sim.